Quer conhecer a visão geral sobre a organização e funcionamento da Justiça do Trabalho? Então assista essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E se você gosta de ver videoaulas por aqui, se você acha este conteúdo útil, já deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição. E se você é meu aluno ou minha aluna e está vendo essa videoaula que eu gravei especialmente para você, deixa um comentário aqui embaixo se identificando, porque eu adoro ver os meus alunos por aqui. Gente, visão geral sobre a Justiça do Trabalho. Este conteúdo, ele interessa tanto para você ter uma noção introdutória de prática trabalhista, de direito do trabalho, quanto para quem eventualmente está estudando os órgãos do Poder Judiciário lá no direito constitucional. Então, independente do seu objetivo, de em qual disciplina você está cursando os tópicos relacionados a este conteúdo, eu espero que aqui você tenha uma visão geral, uma visão resumida de como que são os principais órgãos da Justiça do Trabalho, em termos de funcionamento, qual que é o papel que cabe a cada um deles. E o autor de referência de muitos dos nossos conteúdos é um curso de prática trabalhista com o professor Gleibe Preti, ok? Há um tempo eu fiz esse curso de prática trabalhista com este colega. Inclusive, vou colocar o link para você adquirir o livro dele aqui embaixo, Ele tem um livro publicado sobre prática trabalhista com modelos de peças, com rotinas, com orientações específicas para a prática, para a militância, em âmbito do direito do trabalho, da advocacia trabalhista. Então, o link do autor de referência está aqui. Eu acho super importante a gente dar o crédito para os autores, para os professores que nós utilizamos como referência para preparar as nossas aulas. Olha só, a Constituição Federal, ela fala, no seu artigo 111, ela nos apresenta os órgãos da Justiça do Trabalho. Então, o artigo 111 da Constituição fala que são órgãos da Justiça do Trabalho. Aí a gente tem o inciso 1º, o Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 2º, os Tribunais Regionais do Trabalho. E inciso 3º, os Juízes do Trabalho. Então, note que a Constituição não falou sobre as varas do trabalho, e sim sobre os juízes do trabalho. Os juízes do trabalho, eles atuariam no que a gente chama de primeira instância, em âmbito da Justiça do Trabalho. Os Tribunais Regionais do Trabalho seriam aí a segunda instância e o TST, Tribunal Superior do Trabalho, seria o órgão de cúpula, o órgão máximo da Justiça do Trabalho no Brasil. Então, vamos falar um pouquinho sobre o TST. O TST, ele tem sede em Brasília, ok? E ele tem jurisdição em todo o território nacional e é considerado, como o professor Gleibe Preti bem falou, ele é considerado aí o órgão máximo, o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho no Brasil. E aí o artigo 111A da Constituição, ele fala para nós que o Tribunal Superior do Trabalho, ele é composto de 27 ministros que são escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e de reputação ilibada. Esses ministros do TST, eles são nomeados pelo presidente da República após a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, é o presidente da República, que atendendo a alguns critérios previstos na Constituição, que faz a nomeação dos ministros do TST. Então, a gente tem hoje no TST diferentes ministros que foram nomeados por diferentes presidentes da República, em diferentes momentos aí da nossa história brasileira, nossa história recente brasileira. E é por isso que eventualmente ocorre de nós termos ministros com posicionamentos tão diferentes entre eles, porque isso acaba refletindo um pouco da visão política, da visão de mundo deles e tudo. Então, a gente tem ministros nomeados em diferentes momentos por diferentes presidentes. E aí, os critérios para nomeação, além de mais de 35 e menos de 65 anos, são, primeiro, 1/5 desses 27 ministros serão advogados com mais de 10 anos de atividade profissional e membros do Ministério Público com mais de 10 anos de efetivo exercício, ok? É o 5º constitucional. E os
demais ministros, né, são juízes dos tribunais regionais do trabalho, são juízes de carreira, oriundos da magistratura de carreira, que são indicados, né, pelo próprio Tribunal Superior. Então, existem, né, ministros do trabalho hoje que são oriundos, né, da advocacia e também da carreira do Ministério Público. E aí a lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. Vale lembrar que todo tribunal ele tem o seu regimento interno, então é muito comum, é muito pouco comum, na nossa advocacia do dia a dia, né, principalmente se você atua no interior, né, como é a minha realidade, em âmbito de justiça do trabalho, a maior parte dos processos eles ficam nas varas do trabalho mesmo, né, com os juízes do trabalho, ou eles sobem para os tribunais regionais do trabalho. Né? Aqui em Minas, a gente está no TRT da terceira região. Então, é menos comum você ficar levando o processo para o TST, pelo menos nas realidades, né, que eu conheço. Ainda assim, vale a pena, né, se é o caso, você dar uma verificada no regimento interno do TST. Muitas vezes, né, a organização e funcionamento do tribunal tem muita coisa que pode ser esclarecida para você por meio da leitura do regimento interno do tribunal. E aí a Constituição fala que funcionarão junto, né, com o Tribunal Superior do Trabalho, primeiro, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, que é um curso de formação, né, que vai promover aí capacitação, né, cursos oficiais para o ingresso e para a promoção na carreira dos magistrados, né, do trabalho. Então, é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho. E a gente tem também o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é, em uma comparação, só para que vocês entendam, uma espécie de CNJ, só que da Justiça do Trabalho, né? O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que vai cumprir esse papel de exercer a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial, né, na Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. Então, eventualmente, se você tiver que fazer uma representação contra um magistrado, né, um juiz do trabalho, de primeiro ou de segundo graus, né, você leva essa representação para o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ok? E aí o TST ele é composto, né, por turmas, por sessões especializadas e também pelo Tribunal Pleno. Quando a gente fala em hierarquia, né, a hierarquia da Justiça do Trabalho, como eu já expliquei para vocês, ela é feita dessa forma, né? A gente tem os juízes do trabalho, os tribunais regionais do trabalho e o TST, né, o Tribunal Superior do Trabalho. A não ser que seja o caso, né, de alguma ação de competência originária ou do TRT ou do TST, né, essa hierarquia ela deve ser respeitada no ato da propositura, né, de ações de natureza trabalhista. Vamos falar um pouquinho sobre o TRT. Né, os tribunais regionais do trabalho, eles são compostos de, no mínimo, 7 juízes, né, recrutados quando possível na respectiva região, e conforme, né, o artigo 115 da Constituição da República, eles são nomeados pelo presidente da República, né, dentre brasileiros com mais de 30, né, e menos de 65 anos, no caso do TRT, mais de 30 e menos de 65 anos, sendo, da mesma forma, um quinto advogados e representantes, né, do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira, ok? E os demais são mediante promoção, né, de juízes do trabalho, juízes de primeiro grau, a promoção por antiguidade ou por merecimento. Então, só fechando, né, os tribunais regionais do trabalho, eles têm pelo menos 7 ministros, sendo que um quinto são advogados com mais de 10 anos de carreira ou representantes do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira, e os demais são juízes do trabalho, né, promovidos, ora por antiguidade e ora por merecimento. E aí o TRT ele também vai ter as turmas, né, ele também vai ter sessões especializadas. O TRT geralmente ele tem um objetivo, né, de uniformizar a jurisprudência daquela região, né, em que ele atua. Tem uma questão interessante que vocês precisam saber, é que o TRT ele também recebe recursos oriundos de varas cíveis. Por quê?
Naquela região em que não existe justiça do trabalho, né, as ações de natureza trabalhista elas podem ser propostas perante o juiz de direito, né, que atua em âmbito cível, e aí esse juiz de direito julga, só que os recursos, julga naturalmente observando o rito trabalhista, né, considerando a matéria trabalhista, e aí os recursos desses processos, né, eles deverão ser encaminhados para o TRT. Então, nesse sentido, né, o artigo 112 da Constituição fala que a lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-las aos juízes de direito, né, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. E aí, só complementando, né, o artigo 115, o parágrafo 1º fala que os tribunais regionais do trabalho, eles instalarão, né, a justiça itinerante para realizar audiências, né, e demais funções de atividade jurisdicional naqueles lugares em que não tem justiça do trabalho, e os tribunais regionais do trabalho, conforme o parágrafo 2º do artigo 115, né, eles também poderão funcionar descentralizadamente, né, constituindo aí câmaras regionais, ok? Por fim, né, a gente vai falar um pouco sobre os juízes do trabalho. O artigo 113, né, fala que a lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho, 113 da Constituição. Né? Todos os artigos que a gente está mencionando aqui hoje são da Constituição. E aí o 116 fala que nas varas do trabalho, né, a jurisdição será exercida por um juiz singular. E aí, pessoal, na audiência trabalhista, né, é claro que nós estamos tendo audiências online em razão do momento que a gente está vivendo, mas quando essa audiência ela é presencial, né, você tem que observar aí os locais corretos, né, a audiência trabalhista, de onde que você vai sentar, dependendo se você estiver atendendo, né, ao reclamante ou ao reclamado. Se você estiver patrocinando a causa pelo empregado, você senta em um determinado lugar. Se você estiver patrocinando a causa pelo empregador, né, você senta em outro lugar. Então, geralmente, né, fica o juiz, as audiências do trabalho, elas têm uma mesa no formato de T, né, e fica o juiz e o escrivão sentado aí do lado esquerdo do juiz, né, existe um computador em cima da mesa dele, em que o escrivão ele vai digitando, né, e o juiz vai verificando na tela, e aí tem uma mesa, né, uma mesa retangular, e aí do lado esquerdo, né, o lado do coração do juiz, fica o advogado e o empregado. Então, na perspectiva do juiz que está sentado, quem está ao seu lado esquerdo é o advogado, né, do empregado, o advogado do empregado juntamente com o empregado. E aí, do lado direito, né, fica o preposto, o representante, né, do empregador, do patrão e o advogado do patrão. E as testemunhas não ficam na sala de audiência, né, elas vão aos poucos sendo chamadas pelo juiz, né, por meio de uma caixinha de som que fica do lado de fora da sala das audiências trabalhistas. Lembrando que as audiências trabalhistas, via de regra, né, elas são públicas, estagiários de direito podem assistir, né, qualquer pessoa pode assistir, só que o juiz, no caso concreto, pode limitar essa privacidade, essa publicidade aí, né, estabelecendo sigilo se ele achar que é importante em algum caso. É importante eu ainda deixar duas leis para vocês de referência, né? A Lei 10.770 de 2003, que fala que cada Tribunal Regional do Trabalho vai, mediante ato próprio, né, estabelecer e alterar a jurisdição, né, das varas do trabalho que estão, digamos assim, subordinadas a ele. E também uma outra lei importante para vocês é a Lei 6.947 de 81, que fala que a competência da vara do trabalho, ela se estende, né, aos municípios próximos em que não tem justiça do trabalho até um raio de 100 quilômetros da sede. Então, o advogado, né, do empregado, ele pode propor essa ação trabalhista perante um juiz de direito, né, ou ele pode propor perante a Justiça do Trabalho, que está localizada aí, né, mais próxima a ele, até um raio, né, de 100 quilômetros. Então, a Lei 6.947 de 81, ela fala que a competência da vara do trabalho, ela se estende, né, até os municípios próximos, num raio máximo de 100 quilômetros. Pode ser que o advogado não queira propor ação perante um juiz de direito, né, e que ele queira buscar aí
a vara do trabalho geograficamente mais próxima a ele, para ele propor essa ação perante um juiz do trabalho, ok? E aí, só para a gente finalizar, né, tem alguns órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, a secretaria. Então, de forma anexa, né, a cada vara do trabalho existe uma secretaria que integra servidores, né, que prestam suporte administrativo ao andamento dos processos. A gente tem os oficiais de justiça, avaliadores, né, que fazem a estação para pagamento, né, dentre outras atribuições. A gente tem o órgão distribuidor, né, e a contadoria, sendo que a contadoria é responsável, né, por fazer os cálculos, né, das causas em geral. E, havendo muita divergência, é possível também, né, que seja nomeado um perito contador especificamente para poder atuar naquele processo, né? Aí cada caso vai ser avaliado aí individualmente, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Deixa o like, comenta aqui. Um grande abraço e até mais.